Sou Rodrigo Pimentel, tenho 25 anos de carreira executiva, passando por empresas como Google, Microsoft, ABB, GE. Sou engenheiro eletricista de formação, com pós-graduação em administração. Bom, a BBX é a primeira desenvolvedora de negócios para pequenas e médias empresas do Brasil. A gente gosta de chamar as pequenas e médias empresas de empresas em crescimento, né? A gente alia experiência de executivos para mentorar essas empresas com empresas que a gente entende que tem potencial para serem exponencializadas. Então tem sido uma jornada muito interessante da gente trazer para a aceleração essas empresas que, na sua grande maioria das vezes, estão encostadas, ninguém está prestando de fato a atenção que elas merecem, até por serem praticamente mais do que 40% do PIB brasileiro. Então é o que a gente faz. A BBX, a gente pensou a BBX fundamentalmente porque a gente tem um problema, né, no mundo. A gente entende que essas empresas, que representam muitas vezes 30%, 40% do PIB brasileiro, ou do mundo, dos países onde elas estão posicionadas, elas não têm apoio, né? Elas não têm com quem conversar. É a síndrome do topo da pirâmide, né? Onde você encontra os donos das empresas, eles chegam no patamar de crescimento, muitas vezes herdaram dos pais, são empresas familiares, e com muita honra, não tem nenhum problema nisso, mas ele não tem com quem compartilhar ideias, ou potenciais produtos novos, ou formas diferentes de crescer. E aqui que a gente falou, olha, a gente pode combinar trazendo mentores e gente do mercado que tem muita experiência para trazer práticas de governança e práticas de desenvolvimento de negócio para as pequenas e médias. Diferente das startups que têm muita atenção nas aceleradoras, essas empresas elas não têm esse tipo de apoio, né? Então a gente tem encontrado uma receptividade muito legal ao propósito da BBX. Quando a gente começou a ideia da BBX, isso foi no final de 2019, a gente entendia que tem uma tese na mão que é mundial, né? Quando a gente fala das pequenas e médias empresas, que são empresas em crescimento, que estão abandonadas, que ninguém está prestando atenção ou ajudando, a gente entende que isso aí tem uma história que funciona super bem no Brasil e no resto do mundo, né? Então quando a gente começou ali no finalzinho do ano, e a gente se planejou para lançar a BBX, a princípio no último trimestre de 2020, aí veio a pandemia. E com o advento da pandemia, a gente falou, agora que a gente tem que se lançar. A gente não pode fazer parte dessa crise. Aliás, muito pelo contrário, a gente tem que ajudar agora de verdade as pequenas e médias a crescerem, a se reposicionarem e de fato se transformarem. A gente tem estudos vários dizendo que a tendência de fechamento de empresas no Brasil vai ser gigante, porque essas empresas representam em torno de 40% a 50% do PIB brasileiro. Então a gente acelerou esse plano de negócio da gente e a gente se lançou agora. E rapidamente a gente chegou a 9 empresas que a gente já está mentorando, fora uma série de outras empresas e mentores querendo ajudar. Então se vira uma comunidade de gente querendo fazer esse Brasil real ser impulsionado para frente. E por que tem dado tão certo a história da BBX? Na prática, a gente tem visto o seguinte, a gente colar a necessidade desse potencial do Brasil real, dessa economia que representa o Brasil real, com mentores que trazem experiência, isso tem sido tem dado frutos muito rápido para a gente. A gente, em pouco mais de 2 meses, a gente já está com praticamente 8, 9 empresas já no nosso portfólio, a gente apoiando. Então a gente está falando de milhões de empresas que potencialmente precisam dessa ajuda, a gente pode ajudar rapidamente, ajudá-las a crescer, sabe? Então, quando você junta, de novo, potencial com experiência, isso tem uma tendência de crescer muito forte. A nossa tese original da gente trabalhar as empresas que estão abertas a escutar, trazendo esses mentores que querem trazer um legado, colocar um legado das suas vidas, né? Quando a gente junta essas duas coisas, tem dado muito certo. E a gente entende que estamos no começo dessa jornada e que rapidamente a gente vai chegar na escala de milhares de empresas. Um ponto muito importante é o seguinte, você não pode conduzir da mesma forma uma empresa grande de uma empresa pequena e média em crescimento. Então a gente tem tido todo esse cuidado com os mentores de traduzir para eles
o que é essa realidade das empresas pequenas e médias. Elas estão ávidas por conhecimento, mas a mesma governança e as mesmas práticas que você traz de empresas grandes não funcionam necessariamente para as empresas pequenas e médias. Então essa adaptação a gente tem tido muito cuidado na construção da metodologia BBX. Como é que a gente consegue trazer o melhor dos mundos para acelerar o desenvolvimento de negócios das empresas pequenas e médias. Então, e outro ponto também é muito verdadeiro, né? Quando a gente pega tudo que foi já pensado e criado em termos de indústria 4.0, e a gente trazer esse mundo startup para dentro das pequenas e médias também, né? E acho que tem uma via de duas mãos. Tanto os mentores saem muito mais enriquecidos com a experiência que eles trazem dessa vida real das pequenas e médias, como toda essa experiência que eles trazem de carga de mercado para dentro das empresas também, mentoradas por nós. A gente está nessa cruzada, e assim como mensagem final, trazendo as empresas que entendem a nossa tese, que a gente chama de mentoradas, né? E trazendo os mentores que também estão dispostos a compartilhar muito desse legado dentro dessa nossa ideia. Então, aqui é mais do que um bom modelo de negócio para atender um problema que a gente sabe que é real. A gente está falando aqui de um propósito de vida, de verdade, de fazer desenvolvimento de negócio para empresas em crescimento, né? Então, se você se encontra se entende como uma empresa que tem esse perfil, ou um mentor que você se entende como querendo ajudar essas empresas, vem falar com a gente.